Tá escutando? Sim? Pedro entrou. Já vou chamá-lo aqui. Pedro, já te mandei a solicitação. Olá! Olá, Tudo bem? Que saudade, tudo quanto bem? tempo! Quanto tempo, é verdade. E aí, como você Como é que você tá? tá? Tô bem. Ai, que bom. Tá no Você trabalho. tá? Tô aqui na sede ainda. Aham. Em épocas de ITRs não há quarentena, pelo visto. Com certeza. Aqui tá desse jeito. Ai, que bom, Pedro. O pessoal tá recebendo a notificação para entrar no ao vivo. Está me escutando? Tô ouvindo. E enquanto isso, eu vou mais ou menos te explicando como surgiu a ideia dessas lives, aí o pessoal vai entrando e a gente começa a conversar, tá bom? Tá bom, combinado, combinado. Bom, há uns 2 meses atrás, eu não sei se você chegou a ver esses stories, os alunos me pediram para falar sobre atuação profissional. E assim, a gente está numa. Ciências Contábeis é um curso que traz várias possibilidades, né? Se tem um curso que tem milhões de possibilidades de carreira, é o curso de Ciências Contábeis. Aí eu falei para eles assim, gente, eu posso falar das minhas experiências, mas eu vou chamar os meus amigos que têm outras experiências para eles falarem também o que eles fazem, o que eles já fizeram, né, em relação à profissão. E aí, acho que isso pode ajudar vocês. E com isso começou essa série de lives de atuação profissional. E aí eu falei, não, eu tenho que falar com alguém de banco e tenho que chamar os meus amigos de banco. Aí, a primeira pessoa que eu pensei foi o Pedro. Eu falei, eu tenho que falar com o Pedro. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre atuação profissional com você. E aí, mas assim, eu queria conversar desde o início, desde a decisão de fazer ciências contábeis, né? E aí podemos começar a conversar daí e você conta tudo pra gente. Mesmo porque, como tem muito tempo que a gente não se encontra, um monte de coisa vai ser novidade pra mim também. Tá certo. Uhum. Podemos falar ou você quer esperar mais um Pode, pouco? pode começar, o pessoal vai entrando. Uhum. Então tá bom. Você deve lembrar, né, que eu vim para Brasília, mas eu sou natural de São Luís, né, do Maranhão. Isso. Uhum. Então, na verdade, eu fazia faculdade no Maranhão, Uhum. só que era totalmente diferente a linha que eu fazia. Eu fazia engenharia elétrica no Maranhão, Nossa, essa parte aí eu não lembrava. fazia engenharia elétrica, mas eu cursei só o primeiro semestre. Na verdade, na metade do terceiro ano, eu passei na faculdade, na Federal do Maranhão, Uhum, e aí eu acabei cursando um semestre lá, enquanto eu estava fazendo o PAS aqui na UNB. uhum, Né? Então, eu entrei para a UNB pelo PAS. Então, eu já tinha experiência, pelo menos de 6 meses, numa fazendo uma graduação na área de exatas, uhum, e aí eu também querendo me aproximar um pouco dessa área de humanas. Né? Eu falei, pô, onde é que eu vou ficar nesse meio termo? E aí, uhum. como eu vinha fazendo o PAS, né? Então, fiz o PAS do primeiro ano, fiz o PAS do segundo ano, e no terceiro ano tive que fazer, a gente tem que fazer a opção, né? A escolha. E Uhum. aí eu acabei optando por ciências contábeis. Sim. Não conhecia muito, assim, não tinha uma experiência, não tinha ninguém na família, assim, que pudesse me falar um pouco sobre a experiência da profissão. Mas como tinha um pouco desse mix, né, dessa união aí entre um pouco exatas, um pouco humanas, ficamos nesse meio termo, aí eu falei, bom, eu acho que eu vou optar por aqui. E era uma oportunidade também de buscar novos ares, aproveitar outros cenários também, poder conhecer, né, outras pessoas, outras culturas. Acho que foi uma oportunidade, né, um mix, já que eu já tinha passado na UNB, acompanhava, né, naquelas publicações, pô, ciências contábeis, curso top, 5 estrelas e tal. Eu falei, não, Sim. então eu falei, Uhum. então eu tenho que aproveitar um pouco dessa estrutura. Então foi mais ou menos aí a minha história, né? O início de começar esse processo aí de estudar ciências contábeis, até a minha Uhum. chegada aí no UNB.
Ah, legal, Pedro. E aí, beleza, você entrou no curso, passou no PAS. Aí, quando você estava na graduação, porque assim, o nosso perfil, a maioria estamos a maioria dos alunos do curso atualmente, né? Então, o que que você fez na UNB quando você era estudante? Porque tá todo mundo na UNB, entendeu? E como você é uma pessoa de sucesso, pode ser que que as pessoas sigam o seu exemplo. É, eu sempre dizia que que a UNB era a minha segunda casa, né? Literalmente, quase Ah, que primeira casa, né? Que sim, quando eu vim para Brasília, eu acabei, quer dizer, morava sozinho aqui, né? sim. Então, como eu tinha que ir estudar e voltar para casa e ficar sozinho, eu falei, não, eu acho que eu vou ficar aqui pela UNB e ficava aproveitando de toda a estrutura que a UNB dispunha, né, para gente, que era excelente. Uhum, Então, eu ia pela manhã assistir aulas, em regra geral, né, que meu curso aham, era diurno, pela manhã assistia aula, já ficava lá pelo RU, né, pelo restaurante, para almoçar por lá. De sim, lá, de lá já ficava assistindo o jornal ali mesmo nas televisões da RU, sim. descia para a biblioteca, ficava lá também aproveitando, só esperando, ou eu fazia alguma matéria também no noturno, ou Aham, então só esperava ali a hora do jantar alguma coisa e depois é que eu ia para casa, né? sim. Então Ou você seja, curtiu a aproveitei UNB plenamente nessa época. plenamente, plenamente, plenamente. E Isso você, foi, isso foi verdade. e você E lembra? principalmente assim, toda essa parte de estrutura de ensino, toda a parte de apoio, né, Uhum. a- a- ao pessoal que cursa, né, na UNB, as bibliotecas, os centros de estudos, pô, isso aí foi fantástico nesse período. Uhum. E Pedro, você chegou a fazer iniciação científica ou algum projeto de extensão? Porque hoje na UNB está repleto de projeto de extensão, entendeu? Sim, Então, na sua sim. época tinha, e se tinha, você participou? Você lembra desse tipo de coisa? Não, Lud, no caso de iniciação científica, não cheguei a participar de nenhum. Até Uhum. porque eu entrei na UNB no primeiro de 2001. Uhum. E logo na Novidades sequência, aqui. né? Novidades. Eu entrei no primeiro de 2001. E aí, na sequência, teve uma das maiores greves da UNB. Se você não vai Nossa. lembrar, você não vai Não, lembrar não, eu disso, ainda mas, não tinha entrado. mas a gente, mas logo na sequência, depois do primeiro de 2001, teve mais ou menos quase que 6 meses de greve na UNB. Então, nesse Nossa. período, esse período eu acabei voltando para o Maranhão. E aí eu fiquei lá um bom tempo, depois eu retornei para Brasília, isso já iniciou já em 2002, o segundo semestre de 2001, que estava em greve, quando a gente voltou já em 2002. Aham, entendi. Né? Então eu fiquei muito tempo lá, voltei para Brasília, depois que começou o semestre, e aí foi quando surgiu a oportunidade do concurso, que aí eu comecei a estudar um pouco para o concurso do Banco do Brasil. Entendi. Aham. Entendeu? Então, assim, e outra, eu acabei estudando para o concurso, não demorou muito, eu fui chamado, e Ah, aí eu já fiquei naquele cenário entre ir para a UNB para estudar e trabalhando no banco. sim. Então, acabei que eu não aproveitei esse cenário aí de iniciação científica, apesar de incentivar muito os colegas aí a participar desses processos, mas eu, particularmente, de iniciação científica, não cheguei a usufruir, não. Então, legal. Então, você entrou no banco na graduação, ainda na graduação, né? Então, você não fez, Sim. tipo, estágio em outro lugar, porque logo você já entrou no banco e foi para trabalhar aí no mercado financeiro. Bom É, eu, demais. digo, eu digo que o banco foi o meu estágio, na verdade, né? Isso, não, com certeza. E, Pedro, você se formou e você é mestre, né, em contabilidade, e aí foi assim que a gente se conheceu. O pessoal, o Pedro, foi meu professor de custos na UNB. Todo mundo me pergunta como eu aprendi custos, aí, ó. O Pedro foi meu professor de Meu custos na Deus. UNB na época que você estava no mestrado, né? É, Mas assim, você fez a graduação, mestrado direto? Como é que foi? foi. Eu fiz a graduação direto, eu me formei em 2005, Uhum. me formei em 2005 e já entrei direto pro mestrado.
Aham. E aquela história, né? Eu digo até hoje que o grande culpado de tudo isso, né, do mestrado em si, foi o professor Cláudio Santana. É, que tá na UNB de novo como professor. Pois é. Se ele Aham, tiver ouvindo ou tiver a oportunidade de ouvir, é o grande culpado de toda essa história aí da época do mestrado, aham. porque, como todo. Quem está acabando de concluir a graduação, o cara não tem essa expectativa. Fala, não, isso não é para mim, não posso, tem que ter outras vivências. Não é. Aham. E o Cláudio insistindo, não, vamos lá, você pode fazer, tem como fazer. Aí eu falei, não, Cláudio, não tem como. Daqui a pouco ele chega com a ficha de inscrição para mim. Aham. Ele Ah, falou, você escreve aqui, ó, toma. toma. Aí você foi e E fez. aí eu acabei fazendo o mestrado assim que foi na sequência. Terminei, graduei e entrei direto pro mestrado, né? Uhum. E aí foi mais ou menos coincidiu a época aí que a gente se conheceu. Naquela época, né, Pedro, eu falo que eu também vivi quando eu fiz o mestrado, que a gente entrava para a sala de aula na UNB. Então era assim, a gente nem sabia da aula e já entrava na UNB para dar aula, lembra? Hoje não é mais assim. Hoje os alunos de mestrado só se quiserem acompanhar um professor. Ô, que isso, tá vendo? O mestrado foi mais moleza, né? Pois é, então, e aí eu falo isso, eu falo, gente, na minha época a gente tinha que chegar lá e dar aula mesmo, né? E foi isso que aconteceu com você. Você chegou e foi me dar aula de custos para minha turma, eu lembro na época. Inclusive, vários E eu não amigos sei, meus que fizeram graduação comigo devem estar te reencontrando, né? Que você foi nosso professor. de verdade. E eu não sei se você vai lembrar que, como regra geral, o pessoal do mestrado, os mestrandos, eles davam aula nas disciplinas iniciais, né? É, era introdução, né? Hoje era um. Produção, a contabilidade, e naquela época, aí eu não vou lembrar também se era também, estava saindo de alguma greve ou não, acho que na verdade alguns professores tinham ido para São Paulo para fazer Eu doutorado acho que é e isso, foi isso. estava com uma falta de alguns professores e estava falando, ó, sobrou uma turma de cursos, toma aí, vai Toma lá aí, e toca Pedro, é contigo. tu. Pois é, É nessa contigo. época tinha essas coisas mesmo. A Ju Grigol, que a gente vai conversar também da Caixa, ela teve que pegar a análise da liquidez, se eu não me engano, também. Ela lembrou dessa experiência. Que era uma disciplina do Otávio também, né? O É, Otávio deu essa disciplina há muito tempo, né? pois é. E aí, Pedro, você terminou o mestrado e você continuou no Banco do Brasil. Aí você passou porque hoje você está na contabilidade, né? Na Hoje eu contadoria. estou na contabilidade. Mas Isso. como que foi? Por outros setores, por outras diretorias? Eu vou só contar um pouquinho desse meio tempo aí, Ah, porque conte. o que aconteceu quando eu graduei e aí eu passei de fato no mestrado, Uhum. eu tinha que tomar uma decisão, porque não sei como é que está funcionando hoje, mas na época o mestrado ele era 2 dias na semana o dia inteiro. Hoje eu acho que não. Eu acho que hoje tem aula até à noite, você acredita? Isso. Então, quando eu fiz era 2 dias na semana, o dia inteiro. Uhum. Então, quando eu levei essa proposta lá pro meu gerente, na época eu trabalhava na agência do banco, né? Eu Uhum. não trabalhava na sede. Quando eu fui levar essa proposta, eu falei assim, olha, eu preciso faltar 2 vezes na semana para fazer mestrado. O cara deu um pulo, né? Porque as agências já têm um quadro mais limitado, as pessoas, né, Uhum. que estão ali já de fato é um quadro bem reduzido, então ele ia sentir muito a minha falta, né, a minha ausência nesses 2 dias. Uhum. Então eu acabei, Lud, aproveitando uma oportunidade que o banco tinha à época, ainda tem, que era de sair em licença interesse, Ah, né? legal. Uhum. Então isso foi em 2005, eu saí em licença interesse em 2005, eu tomei posse em 2003, saí em licença interesse em 2005, e Uhum. durante o período do mestrado eu fiquei fora. Ah, Então é. eu É retornei, eu verdade. retornei, não sei se você lembra, quando eu retornei já foi em 2007. Uhum. Você já tinha até Aí eu terminado o mestrado, né? Já tinha defendido, eu acho. tinha quase terminado o mestrado. Aham. Que eu não sei se você vai lembrar que aquela questão da definição, porque quando eu entrei no mestrado, o meu orientador que foi definido foi o professor Paulo Lustosa. Lembro, teve isso. Aham. E aí, logo na sequência, a professora Solange, ela entrou para o programa, Solange Garcia, Eu lembro.
e acabou que teve uma troca, né? E aí eu acabei mudando para ser orientado pela professora Solange. Aham, eu lembro. E aí, toda, né, nessa história, a professora Solange, ela adoeceu, já quase próximo de finalizar, né, o mestrado, e ela teve que voltar para São José do Rio Preto. Nossa, eu lembro disso. Aham, Então eu tive que fazer algumas orientações à distância e orientações presenciais. Então eu saía daqui, acho que pelo menos umas 3 vezes. Eu aham, peguei, saía de Brasília, eu pegava um ônibus, ia lá para São José do Rio Preto, ficava o final de semana com a professora Solange lá, pegando orientação e tudo, depois eu voltava para concluir. E aí, aham, numa dessas orientações, a gente acabou dando uma reviravolta no nosso projeto. Era mais um ensaio teórico e ela acabou a gente migrando para fazer uma aplicação prática, né, utilizando uma empresa, e isso já estava assim, era 45 minutos do segundo tempo. porque E eu já emoção estava pouca é bobagem. voltando para o banco. Aham, E eu já tinha retornado para o banco. Então eu fiquei quase que um mês entre finalizar a minha dissertação e tendo que já também assumir aqui as funções no banco. E aí quando eu já voltei para a diretoria, né? Aí eu já estava aqui na direção geral. Só que voltei para a área de controles internos. aham. Mas era na parte de compliance, de conformidade, atuando junto à COGÉ, junto à contabilidade aqui do banco. Ah, Né? legal. Então você teve essa experiência de controle interno, né? Muito legal. Isso. Só um pouquinho. É que a gente está aqui aí começa a surgir um monte de várias ligações aqui ao mesmo tempo. Aham, Mas eu vi você comentando um pouco com o Jader, né? isso. Ele falou um bocado sobre conformidade, né? Sobre compliance. Foi, ele tá no Compliance da Terra Cap. O Jader foi seu aluno de custos também, provavelmente. E aí quando eu voltei pro banco, eu acabei voltando para a área de controles internos, Aham, né, com a parte de compliance na área de contabilidade. aham. Muito, muito através de uma pessoa que você deve conhecer muito, Muito bem, que tá chamada aqui Vera Mello. conversando. E essa aí, ó, que é minha grande amiga, minha madrinha também. Isso, é E verdade. foi grande responsável aí pelo final do mestrado, o meu retorno para o banco também, com Aham, certeza. Eu aham. digo, o mestrado trouxe diversos benefícios para mim, não tenho dúvida. Exatamente, com certeza. E Pedro, você ficou quanto tempo lá na diretoria de controles internos? Eu fiquei quanto tempo aonde, Lúcio? Na diretoria de controles internos? Em controles internos eu fiquei de 2007. Uhum. Aí, em 2008, eu mudei para um projeto estratégico aqui do Banco do Brasil, que foi a parte de adequação de toda a estrutura para uma legislação norte-americana que se chama Sarbanes-Oxley, a SOX, você deve Sim. conhecer. Aham. Então, eu estava junto com a equipe de controles internos, mas além da equipe de controles internos, tinha a equipe de tecnologia, a equipe de contabilidade. E Uhum. aí, nesse meio tempo desse projeto, eu já ia fazendo um pouco de bate-papo e conversa com o pessoal da contabilidade, né? Já tentando um pouco migrar para a minha área, porque a área de controles internos é uma área fantástica, ela te dá uma visão de organização fantástica, né? Uhum. Agora, ficava sempre aquela grande vontade de migrar, né, para a contabilidade, porque de fato era a minha área de formação e aonde eu queria mesmo E exercer e poder colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente viu, tanto na graduação quanto no mestrado. no mestrado, com certeza. Aí você foi para a contabilidade, né? E me conta o que, que você já fez aí, porque trabalhar num dos maiores bancos, né? Eu acho que o maior do país, né? É o Banco do Brasil e a Caixa, em termos de clientes, etc. E numa das instituições mais antigas do país, se não for a mais antiga, né? Então, conta pra gente essa experiência aí na contabilidade, o que, que você já fez, onde você O, está hoje. tá.
Hoje, eu acho que até comentei quando eu mandei para você aí no currículo, hoje eu estou na parte que elabora as demonstrações contábeis no padrão COSIF, né? Sim, Que é o que a gente chama o que a gente chama de internamente aqui de BR-GAP, né? ou Bacen Gap. Ou Bacen Gap, vamos dizer assim. Uhum. Só uma dúvida, você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Você tá me Tá? ouvindo? É porque ficou bem baixinho aqui a ligação. Então, mas eu já transitei aqui em diversas áreas, aqui na área de contabilidade do banco, né? Uhum. Só para entender, assim, um pouquinho da estrutura, né? Como é que funciona. Aqui no banco a gente tem um contador geral, né? Que hoje é o Eduardo Paza. Sim. Embaixo dele tem 5 estruturas, que a gente chama de 5 gerências executivas. Uhum. Então, a gente tem uma gerência normativa, que cuida toda a parte de normas e roteiros contábeis. Tem uma parte tributária, que cuida Sim. todo o aspecto tributário do E banco. para banco é emocionante também. Isso. Uhum. Tem uma parte que cuida de todo controle contábil e escrituração. Uhum. Tem outra parte que cuida das nossas subsidiárias, as empresas que o banco detém 100% de participação. Sim. E tem a gerência de evidenciação. A Hum. gerência de evidenciação é onde eu estou hoje, que é que cuida de toda a parte final desse processo, que Ai, é que a elaboração das legal. demonstrações contábeis. Uhum. Então, assim, desde quando eu vim para a COGER, é na gerência de evidenciação que eu estou transitando. Sim. Então, eu já fui da equipe que cuidava exclusivamente do IFRS, depois eu mudei para uma equipe que cuida de toda a contabilidade das nossas agências no exterior, das agências e subsidiárias no exterior. Uhum. Aí a gente tem uma equipe que cuida especificamente de apuração de resultado e Basileia, que aí eu já também transitei nisso aí. Uhum. Aí depois, agora eu estou nessa última divisão aqui. Tem a parte de análise de resultado. Uhum. E hoje eu estou nessa divisão que cuida da elaboração das DFs no padrão No BRGAP, ou padrão, Bacen Gap, né? Vamos dizer no assim. Bacen Gap. E Mas, assim, é onde hoje eu estou, mas já transitei em diversas áreas por aqui, vamos dizer assim. que bom, então vamos conversar sobre isso, porque desde Tá. que eu publiquei que a gente ia conversar aqui na live, né? E também pela questão da Covid-19 e tudo, tá tendo muitas lives em relação assim ao impacto da Covid-19 nos negócios. E os alunos, desde que eu publiquei lá no feed que você ia conversar com a gente, você e a Ju, os alunos, professora, por favor, pergunta para ele como que eles estão fazendo, né? Como que está sendo esse processo de avaliar as provisões, os impactos da Covid-19 no balanço dos bancos, né? Porque está sendo uma loucura, né? Tudo isso. Eu falei, gente, eu vou tentar conversar com ele, porque o Banco do Brasil soltou um comunicado, né? Que vai publicar as demonstrações só no dia 7 de maio. E vocês estão nesse processo de silêncio. Eu sei que você também não pode contar muita coisa, mas o que você puder aí contar pra gente vai ser legal. Os alunos querem muito saber. Não, eu vou colocar aqui tentando desenhar o que eu imagino que é um cenário geral, né, para todas as Isso. instituições financeiras. Eu imagino que todas elas devem estar passando por esse mesmo cenário, vamos dizer Uhum. assim, né? Uhum. Recentemente eu vi que você tinha colocado aqui no Contabilidade em Geral que tem saído uma série de medidas regulatórias nesse sentido, né? Isso. Principalmente da CVM cobrando transparência das empresas em relação a todo esse cenário, Isso. cobrando tanto dos preparadores quanto dos auditores, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E Então, parcimônia. então a gente está desse lado, né? Então sempre fica aquele meio termo, né? Os preparadores, lógico, a gente tem todo o processo rotineiro, a esteira de produção das demonstrações contábeis e concorre paralelamente todo esse processo de apuração de informações, verificar como isso está impactando nos processos e como tudo isso está desencadeando na demonstração contábil, que no final do processo é como a gente vai demonstrar a empresa em si, né? Uhum. Todas elas, né? Só financeiro. Então, o que eu estou imaginando hoje, Lud, que deve estar na mente aí dos principais preparadores de instituições financeiras em relação à apuração dos efeitos aí da pandemia. Eu acho que o tema mais relevante, mais importante, está relacionado de fato à PCLD, né? Que é a Aham. provisão de crédito. Uhum. Eu imagino que, de certa forma, os bancos vão se precaver no sentido de constituir algumas provisões
que a gente chama de provisões prudenciais, né, para esse cenário. Não tenha dúvida de que ah, ah, é esperado, né, um determinado nível de inadimplemento, né, no Uhum. futuro. Então, isso aí eu acho que todos que já se anteciparam para fazer algum tipo de antecipação em relação aos efeitos disso nos seus negócios sempre têm colocado essa situação, né, de que, olha, o cenário futuro é de se esperar, sim, algum nível de inadimplência, então já deve-se, as empresas já devem, de alguma forma, os bancos, né, de alguma forma se precavendo em termos de provisionamento, vamos dizer assim. Uhum. Outro assunto que eu considero que é importante, que deve estar na cabeça de todo mundo, é o impairment, valor Isso. recuperável de ativos, né? Uhum. Os Então, eu imagino intangíveis que também, de né? alguma... Os Oi? ágios aí das aquisições. Isso. Eu acho que principalmente nesses cenários aí que envolve alguma estimativa para você apurar qual que seria o valor recuperável desses ativos, né? Uhum. Então, você falou um exemplo clássico, que são os ágios, que via de regra a gente tem estimativas de fluxo de caixa futuro para você chegar ao valor presente desses valores. Então, todas as estimativas, tanto projeções de fluxo de caixa quanto estimativas de taxas de desconto, né, para você chegar nesses valores presentes, eu acho que todo mundo está se precavendo e, de alguma forma, revisitando esses cenários. Uhum. Eu até acredito que não deva ter, nesse primeiro momento, um agravamento em termos de reconhecimento antecipado de provisionamento. Sim. O que eu acho que deve ter, sim, é algumas divulgações em termos qualitativos do que as instituições estão esperando em relação a esse processo, Sim. entendeu? Legal. E Mas vai eu ter acho, as notas assim, explicativas muito ricas, eu espero. Né? isso. Dos bancos E já são, né? Mas assim, você, todos os você setores. deve, você deve ter percebido que já iniciou a temporada de balanços, né? Isso. Aham. Então a gente já está numa determinada expectativa. O Santander soltou hoje, acho que um dos primeiros balanços de instituições financeiras, né? Sim. Então, de alguma forma, a gente já está tentando acompanhar como é que os pares vão sair em relação a esse nível de divulgação, né? Uhum. Outro assunto, Lud, que deve estar incomodando um pouco é sobre valor justo de instrumentos financeiros, Sim. né? Uhum. Como que está incorporando na modelagem de marcação a mercado, né, esses efeitos da pandemia. Acho que isso aí é uma coisa que geralmente as áreas de gestão de risco das instituições financeiras ficam mais atentas a isso, então acho que é uma coisa que de fato deve chamar muita atenção. Eu acho que créditos tributários para instituições financeiras é um foco de atenção, Exatamente. uma vez que você depende de expectativa de geração de lucros tributáveis no futuro para manutenção de crédito tributário, Uhum. as empresas estão muito preocupadas sobre essa análise de continuidade, né? Sim. Então, aquelas que de alguma forma veem algum risco de continuidade em suas atividades, preocupa um pouco essa questão no cenário de manutenção de créditos tributários. Inclusive, você falou isso agora, essa é uma reportagem hoje do Valor, eu postei uma parte dela em relação aos créditos tributários, né? E essa relação da continuidade, vou até repostar depois da live, já que você comentou, porque saiu bem legal a reportagem de hoje do Valor Econômico. Legal. Uhum. Bom, aí tem algumas situações específicas, por exemplo, quem tem planos de benefícios definidos, que Ah, de alguma forma tem que também fazer uma série de estimativas, e aí você envolve cálculos atuariais tem taxas de desconto envolvidas, e isso. além de tudo você tem que apurar o valor justo dos ativos que são garantidores daqueles planos. Então, para quem tem essas situações nos seus balanços, é um ponto de atenção, sim, que tem que olhar. Vocês têm a Pode ter Previ, mas que é um plano sólido, né? O maior investidor institucional do país, mas assim, é uma preocupação para vocês também, com certeza, né? isso. Uma vez que o banco é patrocinador, né, e é Isso. uma contribuição, quer dizer, do plano de benefício definido, né, porque tem Isso. outros planos. É. Mas no caso do plano de benefício definido, que o banco é patrocinador, sim, de fato, né, é uma atenção que tem que ter, porque todas essas movimentações e remensurações do plano de benefício acabam afetando o patrimônio líquido das instituições, né? Isso. Então você tem dois efeitos. Quando você considera o valor justo dos ativos, você vê uma bolsa de valores total,
Cai. em cenário de declínio total para os ativos, né? E Sim. esses ativos, em regra geral, são os ativos garantidores desses planos. E aí aumenta, Como teoricamente, o passivo atuarial, né, de vocês, isso. E né? do outro lado também, aí tem que se avaliar como as suas obrigações, são obrigações futuras que você traz a valor presente, as taxas de desconto nas reavaliações tem que avaliar de que forma isso vai afetar. Porque como a gente tem um cenário aí de curvas de juros futuras, de certa forma, tendo um efeito de aumento, Uhum. quando você tem aumento nas taxas de juros futuras, isso traz, de certa forma, um efeito benéfico para os passivos, porque quando você traz a valor presente, eles tendem a se reduzir. Sim, Então, tem que ver de que forma isso se equilibra nessa conta, né? exatamente. Isso não é nada Entendeu? trivial. Eu falo que planos BD, assim, não é nada trivial e eu tô. Então, assim, eu tô lá, eu tô no. Não sei se eu te contei, Pedro, eu tô no Comitê de Auditoria do Porto de Santos, né? E lá eles estavam com um problema sério, né, em relação à solvência do plano. E estão resolvendo agora. Então é bem desafiador, assim. Eu também estou vivenciando isso Entendi. na prática, né? E aí, o que mais? Aí, ó, a gente não comentou antes, mas é, eu não sei nem se essa matéria ainda existe lá na UNB, mas na minha época a gente tinha uma disciplina de atuárias. Não sei se vai lembrar. Mas assim, teve professor até esse mês passado, esse semestre, eu não sei se tem professor ainda. Ela é optativa, Entendi. né? Isso. Ah, Mas tá aí, se é uma matéria que se eu pudesse voltar atrás para fazer muito bem feita, era essa matéria de essa atuária. matéria. Eu Porque também, depois, que eu não fiz. porque depois que a gente está aqui na prática e se depara com essas situações, é um desafio para o contador, porque, de alguma forma, isso gera reflexos, né, nas demonstrações contábeis, e a gente tem que ter bagagem para discutir com os atuários, para saber vem cá, se faz sentido ou não faz sentido aquilo que está sendo colocado, né, a título de taxas de desconto, e todas aquelas outras figuras, tábuas de mortalidade, estimativas de sobrevivência, etc, etc, etc. Sim. Eu Uhum. acho que se tem uma matéria que é importante resgatar aí, né, e o pessoal que tiver oportunidade na graduação de fazer essa disciplina é uma coisa que para a gente faz muita diferença. Não, com certeza absoluta. E Um Pedro, último, o último tópico, isso. Lud, aqui que eu tinha em mente para falar para você era sobre a questão de demandas contingentes, Hum, que eu acho que é uma coisa que tem que ficar, né, tem que ficar no radar aí, porque a, a, a gente ainda não sabe de fato quais os reflexos, né, que toda essa estrutura de pandemia. Pedro, você tá me escutando? Eu acho que deu uma falhadinha. Vocês estão me escutando? O Pedro caiu, eu vou chamá-lo novamente. Eu tô te vendo agora. Agora tá me escutando? Tô escutando. Tá. Eu parei em demandas contingentes, depois eu não escutei nada. Foi até bom porque o meu áudio voltou aqui, que estava tão baixo. Tá bom. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que vai acabar ficando muito no radar das instituições financeiras, né, em relação a demandas contingentes, porque em todo esse cenário de pandemia, o que mais a gente mais que tem é incertezas. Então, Exatamente. de alguma forma, incertezas acaba se refletindo, né, em demandas. A gente está vivendo um cenário totalmente diferente, funcionários migrando para trabalho remoto, que era uma coisa totalmente é, Diferenciado. é novo, totalmente novo para as instituições financeiras, eu imagino para a maioria das instituições, né? Uhum. Então, tudo isso acho que acaba entrando, né? A gente não sabe como é que vai ficar essa questão, é, cenário de juros, se a gente vai ter demandas judiciais relacionadas a isso, se vai ter pessoas reclamando sobre taxas, pedindo devoluções. Bom, tem uma série de variáveis e de incertezas aí dentro desse processo que a gente vai acabar tendo que ficar antenado, né? Vamos dizer, em relação a esse assunto agora, né? Assunto. E que é interessante, porque mensurar pode ser complexo, né? Mas que você tem que dar transparência, né? Da possibilidade, pelo menos em nota explicativa, né?
Justamente. É. E Pedro, eu vi que você fez uma pós lá quando você mandou o currículo em serviços digitais, foi isso? Eu fiz uma pós em negócios digitais. Negócios digitais, fiquei super curiosa, sabe? Para saber um pouco sobre isso, nessa onda das fintechs, nessa onda de uma concorrência maior, né, da atividade bancária, né, assim, dos serviços financeiros. Conta pra gente. Eu Eu achei digo, bem legal o contador fazer isso, eu achei bem legal. Por isso que eu queria conversar. pô, quando surgiu essa oportunidade por aqui, eu não tive nem dúvida, né? Aham. Eu acabei já tentando me envolver com essa temática, porque a gente está vendo aí o avanço Pedro, tá me... fintechs, e a gente queria, de alguma forma, entender, vem cá, a gente vai de fato concorrer, a gente vai conviver, a gente vai fazer parcerias, o que que a gente vai... Primeiro, eu acho que a pós com a PUC foi interessante, primeiro para a gente entender como é que funciona esse cenário de novas tecnologias, startups, como é esse ecossistema, e como é que as instituições financeiras, de fato, têm que se relacionar e têm se relacionado, né, com esse ecossistema. E é Então, cara, interessante porque você está num banco público que tem um custo fixo alto, né? E aí começa a chegar essa onda de fintech, de startup, né? É disruptivo para o negócio, né? E vocês têm que se claro, antecipar o tempo todo por causa do custo claro. fixo alto que vocês têm. E o melhor de tudo é que tinha só um contador na turma e o restante era gente de todas as outras áreas que você possa imaginar, com todos os níveis de formação. E é uma Entendi. coisa que é diferente para a gente, porque a gente está sempre acostumado ali a fazer cursos e estar convivendo com contadores, sempre naquela mesma pegada e tal. Eu falei, pô, quando eu entrei naquela turma, para mim foi fantástico, porque, cara, ou você abre a mente para esses novos negócios, novas formas de você imaginar um negócio e como de fato isso se reflete na contabilidade, ou, cara, a gente está fora desse novo negócio. Então, acho que para mim era assim, eu falei, ó, eu precisava de fato fazer um curso desse, lógico, para entender todos esses interrelacionamentos, né? E Uhum. também para eu saber, ó, de que forma que esses negócios podem impactar também na contabilidade, como que a gente tem que se antecipar a esses movimentos, né? E eu Uhum. acabei, no final, escrevendo um trabalho de conclusão de curso relacionando blockchain e contabilidade. Uma coisa que eu Nossa, nem imaginava. Eu acho que eu cheguei a comentar com você rapidamente se lá pela USP o pessoal já tinha começado a escrever alguma coisa sobre esse assunto. foi por isso então que você entrou em contato. Eu lembro que você me perguntou isso, né? Isso. E lá também E estava, aí, na época que eu estava na USP, estava meio incipiente também, pelo menos na contabilidade, né? isso. Aham. E aí, assim, e foi desse jeito. Eu acabei fazendo um trabalho, pouquíssima informação aqui em português, né, publicadas no país. Você Uhum. tem alguns artigos publicados internacionalmente, mas não há um consenso. Mas eu acho que para a ciência isso é uma coisa bacana. Isso é Então, maravilhoso. eu acabei utilizando essas duas vertentes para dizer, olha, tem linhas daquela que sempre acha que uma nova tecnologia é uma maravilha para a contabilidade, Uhum. e outras vertentes no sentido de dizer assim, olha, essas novas tecnologias não servem para a contabilidade. E Isso. aí, o meu trabalho, como eu falei assim, como é que eu fico no meio termo aí para que, né, de alguma forma eu pudesse trazer não uma solução necessariamente aplicável, mas algo que pudesse abrir um determinado debate ou uma discussão aqui dentro do banco sobre potenciais de utilização da nova tecnologia. Sim, com certeza. Então, eu acho que a pesquisa ela acabou evoluindo para esse cenário e eu acho que nesse sentido foi muito bacana. Que Foi, legal. foi algo totalmente diferente e dentro daquilo, assim, eu não imaginava algum dia estar escrevendo algo sobre tecnologia e relacionando isso à A contabilidade. contabilidade. Que E eu acho que legal, assim, Pedro. Muito eu legal, acho que porque os alunos atualmente aqui na UNB, eles falam, professor, eu quero abrir uma startup, eu quero pensar numa. Eles sempre querem pensar algo em tecnologia com contabilidade ou sem contabilidade. Vários alunos já conversaram. Então, quando eu vi isso lá, que eu vi no seu currículo, eu falei, nossa, a gente vai ter que falar sobre esse assunto, com certeza.
Cara, mas vale muito a pena. Eu acho que se eu pudesse também voltar atrás e pensar na minha graduação, eu acho que uma das coisas que eu não deixaria de fazer era disciplinas relacionadas à tecnologia, relacionadas à programação, Uhum, porque hoje, apesar de hoje eu estar em cargo de gestão, uhum, e eu já não convivo muito com questões operacionais, mas a gente está percebendo que hoje, sem conhecer dessas ferramentas, sem conhecer de programação, a gente não consegue mais sair do outro lado, Lud, porque o cenário está mudando, as coisas estão muito rápidas. Antigamente a gente tinha demandas, passava para as áreas de tecnologia, ficava 1, 2 anos lá para desenvolver uma solução, quando a gente recebia já era uma solução totalmente defasada. uhum, Então hoje o que, que a gente vive? A gente vive cenários hoje de geração absurda de dados. Então a tecnologia está muito preocupada em formar data lakes, né, em bancos de dados imensos, e a gente tem que saber utilizar outras ferramentas para extrair essas informações desses bancos de dados, para uhum. poder a gente preparar demonstrações contábeis. E assim, não tem como hoje, por exemplo, em processos seletivos nossos, a gente não perguntar para as pessoas como é que tá, como é que elas estão dentro desse cenário, Uhum. de entender um pouco sobre como funcionam essas novas ferramentas de tecnologia e principalmente se tem conhecimentos básicos de programar algo para fazer simples queries dentro de banco de dados. Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem como mais o contador não conviver dentro desse cenário. Uhum. E Pedro, eu acho que de todas as lives que eu conversei, foram 6 lives. Eu acho que as 6 pessoas também falaram isso. Hoje em dia o contador tem que saber programação, trabalhar com grandes bancos de dados. E aí acho que você foi um pouco além, né? Além da questão da programação, você estudou um pouco mais esse ambiente tecnológico no negócio em si. Isso, isso. E aí, assim, além de estudar essas questões, todas essas ferramentas que estão envolvidas dentro desses novos cenários, né? Ou Uhum. seja, como é que a gente começa a desenvolver ferramentas ágeis, essas novas tecnologias, né, técnicas como Scrum e, pô, uma série de outras ferramentas que, de certa forma, auxiliam os nossos processos, né? Como é que a gente enxerga hoje dentro da contabilidade. Então, fazer esse tipo de cursos, essas pós-graduações dentro desses cenários de tecnologia e novas tecnologias é importante. Eu acho não só para instituições financeiras, mas uma série de outras instituições, né? Eu acho Isso que é, isso aí é uma coisa, até para academia, né? com certeza. Antigamente a gente trabalhava com um banco de dados ali em economática, era uma coisa ali relativamente simples. Eu imagino que hoje deve ser um absurdo de informações. É um absurdo, e hoje as pesquisas no mundo acadêmico são cross-country, né? Então a gente não fica mais só no Brasil, a gente pega dados do mundo inteiro, são uma infinidade de dados, então você tem que programar em Python, programar em R, né? Que suportam grandes bancos de dados. Eu lembro que na nossa época a gente achava o SPSS, hoje já não suporta, tem que ser um software SAS, estatístico, e você não só usa para rodar estatísticas, você usa às vezes para programar uma coleta de dados, né? Que o R faz muito, o SAS, né? O SAS eu acho que é o a mais gente usado dos manda, bancos, né? os bancos rodam muita modelagem de risco de crédito, Isso. ou diversas modelagens nesses bancos de dados usando essas ferramentas, ou SAS, até mesmo o SPSS e outras ferramentas, porque assim, o volume de dados é absurdo. Então, planilha Excel hoje esquece. É. Outro dia, esses dias aqui, a gente se deparou com uma situação que para mim era uma coisa que não passava na minha cabeça. O Excel tem uma limitação de números, de informações dentro dele, que a gente chegou num número que até 9 trilhões de reais de saldo ele permitiu. Quando mudou para 10 trilhões, Ele não. depois da vírgula ele já não permite, ele começa a arredondar casas. E então a gente já se deparou com essa situação e falou, não, ó, o Excel já não serve para gente. Não sei, eu falo para os alunos, eles falam, professora, eu tenho que fazer um curso de Excel. Eu falei assim, faça o de Excel rápido e depois você faz um de Python, um de
Aprenda a usar questões de business intelligence, porque o mundo é isso, e a contabilidade não vai ter como fugir dessa nova tendência. Eu acho que isso nem é tendência mais, eu acho que isso é realidade nos negócios. Eu estava vendo uma entrevista com o presidente do Itaú, né, e ele falou assim, o que eu tenho mais medo dessa questão dessas fintechs e a tecnologia na área de instituição financeira é isso ir tá mais rápido do que eu estou prevendo. Entendeu? Porque é o grande desafio, você tem que se antecipar, né? Com certeza. E aí você vê todo esse movimento de bancos que a gente chama de bancos incumbentes, que são essas estruturas maiores, mais engessadas, com agências físicas, e esses bancos também migrando para bancos digitais, né? Isso. Então você vê que, de alguma forma, eles não consideram necessariamente um banco digital concorrente com os próprios negócios do banco incumbente. Sim, Eu não falo assim, esperam. ou eu navego nessa área e tento buscar também novos clientes, conversar a língua desses novos clientes, ou eu estou fora desse cenário. Então assim, é isso que a gente convive. Eu falo assim, olha, não adianta a gente imaginar que o nosso modelo de negócio vai ser vencedor o resto da vida. A gente precisa entender como é que funciona. Eu acho que, de fato, as fintechs, elas não são concorrentes, eu acho que elas estão aí, de fato, para nos apoiar e nos assessorar, principalmente naquilo que a gente pode dar uma experiência diferenciada para os nossos clientes. Eu acho que é dessa forma que a gente enxerga. Eu acho que hoje, dentro do processo contábil, a gente ainda não está vivendo tanto essa realidade, mas eu acho que a gente tem tudo para também começar a migrar para um cenário de aproximar também processos contábeis de fintechs que estão relacionadas à contabilidade, não tenho dúvida. Não tenho. E assim, aqui, depois que eu tô no perfil, né, que eu criei o perfil, várias empresas, startups de contabilidade já procuraram para conversar. É uma tendência, assim, pelo menos umas 4 pessoas. Que legal. Assim, 4 empresas, né, já procuraram aqui no perfil para conversar sobre esse processo de tecnologia e contabilidade, que passa por uma grande evolução até do nosso conselho regional, né? Sim. Que tem que se adaptar, entender esse processo e se posicionar, já que é uma profissão regulamentada, né? Então, são vários desafios que a gente tem aí pela frente e que a gente não vai poder sair deles, não. Não vai dar para esquivar, não. É verdade, a realidade está chegando mais rápido do que eu acho que a gente está movendo, né? Com certeza. E para que o pessoal que está ainda na graduação não tenha medo de todo esse cenário, né? Pelo contrário. Que aproveite toda essa estrutura, que eu acho que até você já tinha comentado alguma coisa aqui nas lives, que o pessoal fala, pô, a gente está migrando muito desse cenário de sair de um processo extremamente operacional para uma coisa mais de análise, uma coisa mais profunda da contabilidade. E é bem isso que a gente fala no nosso dia a dia. O que a gente imagina é que no futuro a gente vai ter robôs produzindo todo o processo da contabilidade e a gente lá interpretando, fazendo análise, participando de todo o processo que de fato exige um aspecto cognitivo, vamos dizer assim. Exatamente. Aquilo que de fato é extremamente repetitivo, pô, é até interessante que a gente tenha mesmo essas estruturas de robôs, outras ferramentas que possam nos auxiliar para que a gente esteja muito mais envolvido com o processo de tomada de decisão dentro das organizações. E aí, de fato, o nosso papel como contadores, as pessoas que estão lá próximas da gestão, auxiliando todo esse processo. Então, eu falo para os alunos, às vezes na aula, assim, eles, professor, eu quero saber o débito e o crédito. Eu falei, gente, vamos fazer o débito e o crédito, mas vamos refletir sobre o impacto da transação e vamos pensar de forma estratégica em como essa informação é relevante. Porque o débito e o crédito, né, essa parte de escrituração, ela vai acabar. E aí o papel do contador hoje é fornecer informação estratégica para o negócio, né? Claro. Para que o gestor veja as oportunidades, enfim, é exatamente o que você está falando. O contador tem cada vez mais um papel estratégico dentro das entidades. Claro, e a gente tem participado cada vez mais. Todas as decisões, as maiores decisões estratégicas, aí eu falo em si, pelo Banco do Brasil, a contabilidade tem participado de perto. Acho que eu não vejo hoje uma decisão no sentido de reestruturações, aquisições, fusões e etc., que não tem uma participação efetiva da contabilidade. Eu também não consigo enxergar. No processo decisório.
né? A gente vê, e é uma mudança de paradigma que foi acontecendo ao longo do tempo, porque, de fato, a gente tinha aquele cenário, o contador só relegado, porque era muito processo operacional e tinha que fazer aquilo de uma certa forma mecânico, e à medida que a tecnologia foi auxiliando a elaboração e todo o processo contábil, a gente foi migrando naturalmente para esse cenário de suporte à decisão administrativa. E eu acho fantástico esse processo. Assim, você pode até me corrigir, mas eu ouso dizer que vários, ainda mais a indústria financeira, que é muito criativa, né? Eu ouso dizer que até novos negócios, novos instrumentos, né? Assim, o contador tem que estar ali junto, né? Porque ele que vai estar ali calculando, vendo o risco e colocando o efeito disso na situação patrimonial e financeira desses novos instrumentos que se cria todo o tempo dentro do mercado financeiro, né? Claro, essa realidade aí é fato. É fácil. A gente atua dessa mesma forma. Todo tipo de produto hoje criado dentro das organizações tem participação efetiva do processo contábil. E é como você fala, não é só necessariamente uma análise de roteiro contábil Não ou é. uma análise de aspecto tributário, mas é de que forma aquilo vai integrar dentro da gestão, né? Isso. E como no final da linha a gente vai comunicar com os nossos usuários, né? Em Isso. relação de que forma isso afeta a contabilidade. Isso é muito bacana, muito legal. Ai, que bom, Pedro. Nossa, estou muito feliz. Esse papo tem que continuar. Eu sei que virtual é muito bom, mas eu acho que você vai ter que fazer uma visitinha lá na UNB quando acabar aí essa pandemia, porque tem tudo a ver com que os alunos têm demandado hoje lá na UNB, sabe? Esse papo, tecnologia, contabilidade, o contador no centro das decisões estratégicas, eu acho que tem tudo a ver. E agora, Pedro, o futuro? O que você pensa em fazer, assim, em termos de formação? Aí no banco, você tá querendo ir para uma outra área do banco? Ou pelo visto, você está bem feliz aí na contabilidade? Quando a gente se encontra, né, no que a gente gosta de fazer, eu acho que é fantástico, né? Isso. Assim, como eu te falei, né, desde o início eu estou na área de evidenciação, né? E a contabilidade é extremamente ampla. Só pelas áreas que eu comentei com você, a área tributária, a área normativa, as subsidiárias do banco. Então, assim, mesmo dentro da COGÉ, eu acho que tem muito ainda a conviver, né? Com certeza. Mas é aquela história, né? Todo esse processo de quando você se envolve com esse cenário de negócios digitais, novas tecnologias, isso te abre um leque absurdo, né? Mas eu tô aqui, pô, eu acho extremamente gratificante essa área que a gente está. O que eu costumo dizer, a área nobre, que é a forma que a gente comunica todos os resultados dessa instituição com o mercado, com os nossos usuários, pô, eu acho fantástico. Eu, por enquanto, é onde eu devo permanecer. Eu tenho feito. Hoje eu estou como gerente dessa área que eu te comentei, né? Sim. Eu tenho feito alguns processos seletivos, porque aqui dentro do banco a gente tem esses processos seletivos para outras funções, né? Sim. Então, da onde eu estou, a próxima função é uma função de gerente executivo, e aí você já tem um outro escopo. Então, eu estou envolvido muito dentro desse cenário, né? Academicamente falando, fica a saudade e a vontade, né, de voltar. Eu acho que fazer o doutorado não está fora dos planos. Eu só não sei aí em que medida ele está a médio, a longo prazo, né? Que agora né, tem toda a família, tem que fazer, tem todas as outras pessoas envolvidas. A live, Acho que ela... Pois é, e a Lu tá fazendo um mestrado de Direito Tributário lá na FGV, em São Paulo. Essa família, pois é, que legal. Aí a gente tá falando, aí a gente fica sempre conversando, né? Eu falei, não, ó, quando tiver a oportunidade, você for fazer doutorado, aí eu acho que talvez também é a hora de eu tentar, né? Se o banco deixar, né? É a hora também de eu... E o bom é que a Lu, ela também está nessa área de direito tributário, né? Aí a Lu tá aí. E aí é uma troca muito legal, né? Porque a visão jurídica, a visão contábil, muito legal, muito bacana. Eu vi você falando com o Jada e ele comentando, eu tenho vontade de
de fazer o curso de Direito, né? Para fazer uma associação, eu falei, pô, eu tenho essa vantagem que em casa eu já tenho um curso de Direito, né? Com Então, certeza. toda vez que eu preciso fazer alguma associação, eu já sei onde recorrer. E toda vez que ela precisa também de uma série de informações sobre a ótica contábil, eu acho que ela também tem onde recorrer. Mas realmente é uma sinergia absurda quando você conhece essas duas áreas, né, do conhecimento, porque é um alinhamento e uma sinergia que realmente não tem igual. Mas não tem como descasar, de fato, eu tenho certeza disso. Que bom, Pedro. Então, aqui, ó, muito obrigada, tá? Eu falo que o tempo é o maior ativo que a gente tem e você disponibilizou um pouquinho aí do seu tempo corrido, vésperas quase de divulgar a ITR 2020, que estou ansiosa pro dia 7. Tá, dia 7, tá chegando. Dia Dia 7 a 7 gente já divulga. chegando. E muito obrigada por conversar aqui com a gente, foi ótimo. Eu quero também te convidar já antecipadamente para quando voltar aí, que você arranjar um tempinho na agenda para conversar presencialmente lá na UNB, um pouquinho mais sobre tudo que a gente falou aqui. Muito obrigada por tudo e a gente vai se falando. Tá legal, que é isso, eu que agradeço. É uma honra estar podendo conversar com você, matar um pouquinho da saudade, tanto tempo que a gente não se vê. Acho que depois a gente precisa marcar um café aí para a gente conversar. Agora eu que preciso de dicas para ver como é que é o doutorado, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer. Mas pô, eu fico extremamente feliz pelo convite, é um prazer. Na hora que você precisar, seja aqui ou na UNB, para a gente conversar um pouco, bater um papo, poder também colocar aí na cabeça do pessoal que está no curso, dizer assim, não, olha, vale a pena, continuem, porque é uma formação excelente. Com certeza. É isso. Muito obrigada, Pedro. Eu vou postar. Os alunos, eles geralmente mandam algumas perguntas depois, aí depois eu te repasso para você aparecer aqui de novo no Contabilidade. Claro, tá claro, com certeza. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Bom trabalho. Nada, você está no trabalho ainda? Isso, tô aqui. Vai continuar. A minha mãe quer participar do café e a Lu também. Com certeza. Então tá bom. Um beijo a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.